Esses dias eu tive um grande aprendizado com o Espírito Santo, que inclusive em mentoria eu até passei isso para uma mentorada minha, ela falou: "Meu Deus, como óbvio precisa ser dito e a gente não enxerga sozinha, né". E ele me deu um puxão de orelha, porque eu estava sendo passiva em determinada área da minha vida que eu queria restauração, que eu buscava por restauração, buscava por mudança, e ele me mostrou que eu estava sendo passiva com relação a essa área. E no primeiro momento eu não entendi muito bem como é que eu estava sendo passiva, se eu supostamente eu estava em oração. Eu estava pedindo por aquela área, né, eu estava pedindo realmente que aquilo mudasse, e o que Deus botou no meu coração foi até o tema desse episódio de hoje, né, colabore com Deus. Deus vai fazer a parte dele, mas a gente também precisa fazer a nossa. E tem mulheres que vivem no 880. Ou você quer fazer tudo na força do seu braço, não deixa Deus nem tocar naquela área. Acha que você sozinha vai resolver. E sim, eu tentei isso nessa área. Tentar na força do meu braço, com todas as armas carnais e humanas. E deu BO, não deu certo para resolver aquela área. Mas também tem as mulheres passivas, aquelas que vão ficar também só em oração. Aquelas que vão entregar só para Deus. Não, já descansei, Deus, tá sossegado, tô na paz. E ao mesmo tempo, você também não busca entender com Deus aquilo que no mundo natural você também tem que fazer a sua parte. Então bora lá, que você vai entender agora como unir as duas coisas, porque isso para mim é a fórmula para você entender o reino de Deus e como Deus age na sua vida. Vamos lá. Para você entender bem essa equação do que é colaborar com Deus, para que você coloque a mãozinha na sua consciência para entender se você não está no 8, né? Só você na força do seu braço, ou no 80, onde você só entregou para Deus, para que você entre na fórmula certa realmente de como age o reino de Deus, que é junto, em conjunto realmente, para que seu milagre aconteça, para que a restauração aconteça, para que a mudança aconteça. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você queira a restauração do seu casamento. Helena, eu tenho pedido para Deus isso, porque assim, a única saída que eu tô vendo atualmente é o divórcio. A gente não conversa mais, a gente não tem diálogo mais. As coisas melhoram um pouquinho, de repente elas já pioram de novo. Cara, tá frio. A gente não é mais o casal que a gente era. A ofensa muitas vezes reina dentro da minha casa. E, sinceramente, a gente não tá vendo outra opção senão o divórcio. Eu tenho pedido muito a Deus estratégia. Talvez seja eu aqui hoje, ensinando exatamente aquilo que você tem pedido. E óbvio, tá? Se a sua questão não é casamento, por favor, coloque o que eu vou te trazer na sua realidade, independente da área que você esteja buscando mudança, ok? É muito doido, né? Porque se você falasse pra Helena de 1 ano e meio atrás que eu ia ensinar o mundo espiritual, que eu ia ensinar como colaborar com Deus, que eu ia te ensinar estratégias espirituais, eu ia falar, você tá maluca. Porque eu nem vivia isso, pra ser muito sincera. É por isso que Deus pega improváveis realmente, porque não sou eu falando, é o Espírito Santo através de mim. E amém por isso, mas é muito louco o que Deus é capaz de fazer com uma mulher que se coloca no lugar de obediência. Mas enfim, só um parênteses aqui. E sim, então nas minhas mentorias, que inclusive a Jornada de Lapidação tá com as vagas abertas, que é a minha mentoria, que eu ensino tudo isso aqui, gente. O mundo espiritual, princípios, leis, organização, cura emocional, espiritual, tá tudo lá. 1 ano caminhando comigo, realmente. E num grupo potente de mulheres, que aonde falar disso aqui é normal lá dentro, né? Deus tem levantado mentorias não convencionais para levantar uma geração de mulheres posicionadas, sábias realmente, que buscam a liderança do Espírito Santo, e é esse lugar que você encontra dentro da Jornada Lapidação. Tem o link aqui abaixo da minha equipe para você conversar com elas, para entender mais o que é jornada, se é para você, se é para o seu momento, mas eu só tenho uma coisinha para te falar. Você está cansada de tentar tudo na força do seu braço? Já tentou tudo e não muda essa área da sua vida? Você não vai ter resultados diferentes se você não fizer coisas diferentes. Isso está muito claro, eu espero que você saiba disso. Então clica aqui abaixo, acabando esse episódio, para conversar com a minha equipe, tá? É um grande conselho que eu te dou. Agora volta para cá. Então, na minha mentoria, falar sobre isso, né? Sobre o mundo espiritual é algo normal. E eu falei para essa minha mentorada, né? Pega uma folha A4. Quando você pegar essa folha A4, você vai dividir essa folha no meio. Você vai pegar uma caneta e vai dividir uma linha no meio. E aí, de um lado, você vai colocar assim, ó, o que eu preciso fazer para reconstrução, restauração dessa área. E do outro lado, você vai colocar o que só Deus pode fazer para a reconstrução dessa área.
Porque ali é onde você vai entrar no descanso realmente. E do outro lado é onde você vai entrar na ativa, na ação. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. E que se você tentar fazer, você atrapalha Deus. Você vai ficar cansada, estressada e não vai resolver. Mas tem coisas que só você pode fazer e Deus não faz. Deus não vai fazer por você, ok? Essa é a chave. Então vamos lá, restauração do casamento. Vamos aqui para uma parte bem prática da nossa... Tô te dando uma palhinha, tá? Do que eu trago nas minhas mentorias. Porque eu trabalho a prática. Então, de forma prática, restauração de um casamento. O que você precisa fazer para esse casamento ser restaurado? Vamos lá. Primeiro ponto, curar suas feridas emocionais que fazem com que você, muitas vezes, ofenda, com que você repita padrões familiares, com que você, desculpa a palavra, seja estúpida, muitas vezes com o seu marido. Grossa, impaciente, dona da verdade, né? Só você tá certa, né? Porque você busca Deus, seu marido não busca. Então você, dona da verdade, a senhora sabe tudo, né? Não olhe para o seu próprio umbigo. Então, a parte de cura emocional, de olhar para o seu passado e entender quais são as feridas que estão abertas que faz com que você seja orgulhosa hoje em dia. Quais são os padrões que você vivia dentro de casa que agora você simplesmente repete aquilo que você via dentro de casa com o seu marido. Quais foram os boletos em aberto de falta de amor, de atenção realmente, de limites muitas vezes, mas de amor realmente que você não recebeu na proporção que você deveria ter recebido na sua infância, que você veio para sua vida adulta carente, entregando no colo do seu marido seus boletos em aberto para ele pagar, que ele nunca vai pagar na proporção que você precisa, porque isso é impossível. E aí você vive com raiva do seu marido, porque ele não te entrega o que você precisava, né? Dos seus boletinhos que não foram sarados lá atrás, na sua infância, que, desculpa, não vai ser ele que vai sarar ou curar. Aqui eu te dei uma palhinha só, gente. Outra coisa, tem ocupado o seu lugar de esposa, o seu posicionamento como esposa, espaços não ficam vazios. Se você não ocupa o seu lugar de esposa, desculpa, algo ou alguém vai ocupar. Então, se você não está no lugar de atenção, carinho, né? De intimidade sexual, de feminilidade, se você não está nesse lugar, algo ou alguém vai ocupar isso na vida do seu marido. Cara, há quanto tempo você não para olhar para o seu marido e olhar para as necessidades dele? Olhar para como eu posso agradá-lo mais. Olhar para como eu posso ser mais cuidadosa, mais carinhosa, mais atenciosa com esse marido. Desculpa, há quanto tempo que você vai dormir com esse pijama furado, velho? Há quanto tempo você não compra uma lingerie bonita para dormir com ele? Há quanto tempo você não cozinha algo gostoso, que não é padrão só para ele acabar com a fome, mas algo que ele gosta, um bolo que ele gosta, uma comida que ele gosta? Há quanto tempo? Ah, Helena, mas a vida acontece, né, filha? Aqui, ó. Pois é, nesse a vida acontece que seu casamento tá como tá. Desculpa. Foram sementes que você plantou. Ah, não, mas você não conhece meu marido. Você não sabe o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Você também não sabe que eu cheguei nesse lugar do meu casamento porque meu marido... Vamos lá. A mulher que quer a restauração, a mulher que quer transformação, a mulher que quer mudança, e eu falo isso para as minhas mentoradas. Já estou declarando que você vai se tornar uma, porque se você não tomar a decisão, você vai tomar hoje, de entrar nessa turma. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a mulher que quer transformação não terceiriza responsabilidade. Eu não estou nem aí para o que seu marido faz ou deixa de fazer. Se você assumir o lugar de autorresponsabilidade e fizer a sua parte, eu te garanto que Deus vai fazer a dele. E aí, a gente vai para a parte 2. O que só Deus pode fazer e você está querendo botar o bedelho? Querer tocar, querer fazer. Helena, eu quero tanto que meu marido conheça a Deus. Helena, eu quero tanto que meu marido mude de empresa. Porque tem a fulaninha na empresa dele que eu não vou com a cara dela. Que eu sei que ali tem alguma coisa porque o meu radarzinho tá ligado. E que mulher, gente, ela veio de fábrica mesmo. Deus permitiu isso na gente. A gente tem, né, um sentido mais aguçado. E que a mulher, cara, que é liderada pelo Espírito Santo, então, que é algo que eu ensino, né, muito, como ouvir o Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, para ter resposta em todas as áreas da sua vida, e viver essa comunhão, essa intimidade realmente. Eu falo muito, muito, porque Deus me levantou para isso. Dentro da jornada da lapidação, que essa é a minha mentoria que eu estou falando, perturbando para você entrar, porque eu sei o poder dela na sua vida. Mas voltando aqui. Então, a mulher que vive a liderança do Espírito Santo, cara, a palavra diz que nada fica oculto para Deus. E Deus, quando ele te mostrar, quando ele te apontar, não é para gerar
caos, discórdia dentro da sua casa. É pra quê? Pra quê? E eu tô falando com alguém aqui porque eu não ia falar nada disso nesse podcast de hoje, nesse episódio de hoje. Quando ele te mostra, talvez ele já tenha te mostrado algo, tá? E você tá ali, ai, será? Sim, provavelmente é Deus te mostrando. O Espírito Santo tá te mostrando. Mas ele não tá te mostrando pra você apontar o dedo, pra você gritar com seu marido, pra você ser louca, histérica. Não. Ele tá te mostrando pra você orar sobre isso. Pra que Deus trate isso, porque você não tem capacidade, você não pode fazer nada. Nada. Você só vai piorar seu casamento se você abrir sua boca. A verdade é essa. É para esse lugar de sabedoria que ele está te levando. E eu sei que isso lá fora, no mundo, não é normal. Mas Deus está levantando uma geração de mulheres sábias, que vão passar isso para as próximas gerações. Comprando as batalhas no lugar certo. Porque isso aqui, no quadro que você criou, nesse A4, é papel de Deus. Ore sobre isso. Senhor, tira meu marido dessa empresa. Senhor, volta o coração dele para nossa casa. Senhor, faz ele te conhecer verdadeiramente. Senhor, faz ele ter desejo e sede pelo Senhor. Deixa de ser chata. Aquela que fala, mas tá na empresa até tarde, porque você acha... Deixa eu te falar uma coisa muito clara, gente. É tanta coisa pra falar que eu fico até meio acelerada demais. Mas... deixa eu te falar um negócio. Você se preocupar com algo, você ser a chata, do tipo, volta logo pra casa. Não vai pro futebol, não, porque você sabe que vai ter alguma coisa lá. Sai mais cedo da empresa, porque você sabe que a fulaninha tá lá. Sei lá. Ou, você tem que ir pro culto, tem que ir pra missa comigo, né? Aí fica aquela que só ouve louvor o dia inteiro perto do marido, aquela que só fala de Deus o dia inteiro perto do marido, achando que isso é o que vai fazer ele mudar. Você está afastando ele de você e de Deus, porque ele vai ter ranço, raiva. Vamos ser sábia. Isso aqui no quadrante que eu te dei como exercício prático aqui, nesse quadrante é papel de Deus. Não vai ser você. Descansa. Descansa. Ele tá até tarde na empresa. O que você vai fazer? Cala a sua boca. Você vai ajoelhar e falar, Senhor, afasta essa mulher dele. Volta o coração dele pra mim. Você já assistiu Quarto de Guerra? Tô perguntando pra você mesmo. Você já assistiu Quarto de Guerra? Quarto de Guerra. Você vai entender. O que eu tô te falando aqui é onde você vai comprar a batalha no lugar certo, nesse quadro 2. Porque tem coisas que só você pode fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Descansa em relação a isso. Pede orientação pra Deus, entrega pra Ele, não seja mulher chata, não vai ser na força do seu braço que o seu marido vai sair dessa empresa, que ele vai sair mais cedo dessa empresa. Seja sábia, cara, pelo amor de Deus. O ambiente dentro de casa, que ele queira voltar pra casa. Que ele não vai chegar em casa falando assim, cara, que saco. Eu vou chegar em casa, essa mulher vai estar apontando tudo que eu fiz de errado, tudo que eu deixei de fazer. Cara, seja sábia, compra a batalha no lugar certo. Aí ele vai voltar pra casa, você vai estar cheirosa. Ele vai voltar pra casa, você já tá ali, mais calma, porque você orou. Se você não orou certo, porque você tá... Tem uma pastora que me acompanha que ela fala, se você orou ou rezou, né, falando pras católicas, e não acalmou o coração, orou errado. Então, ele chegou em casa, você tá mais calma, comprou a batalha no lugar certo, não vai querer saber se ele tá com a pessoa ou não tá com a pessoa. Não, comprou, tá calma. E aí, do seu lado, você tá fazendo o seu papel, o resto você tá deixando Deus fazer. Cara... Quando você entender isso, e eu aprofundo muito isso na jornada da lapidação, mas quando você entender essa prática do deixa eu ver o que eu preciso fazer e deixa eu ver aquilo que só Deus pode fazer, eu descanso nesse lugar, você vai começar a entrar na paz que excede todo entendimento. De verdade, de todo o meu coração. Fica aqui mais uma chamada. Sim, eu sou insistente, sou chata, sou... Porque eu sei que você precisa estar lá, eu sei que você vai ver lá dentro, eu sei a restauração e a transformação que você vai ter e a mulher que você vai se tornar estando dentro da jornada de lapidação 1 ano comigo, mulher. Tendo ferramentas, práticas, exercícios. Chega, clica aqui abaixo, conversa com a minha equipe, entra na jornada nessa turma e esteja preparada para aquilo que Deus vai fazer. Para uma mulher que é obediente, com o coração aberto e buscando mudança, esteja preparada para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E eu te espero no próximo Mente Lapidada Podcast.